Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou de volta aqui para conversar com vocês sobre o diálogo didático simulado, que é o primeiro tópico do tema Transposição didática de conteúdos. Neste vídeo, você aprenderá a caracterizar o diálogo didático simulado como estratégia pedagógica para o ensino não presencial. Bom, mas o que vem a ser esse diálogo didático simulado? Ele nada mais é do que a sua fala, a fala do professor ou da professora. Sim, professor e professora, sua fala é muito importante. A sua fala é bem mais do que a sua voz. Você sabia disso? A sua voz é o som que você produz, a nossa voz, né? O som que nós produzimos por meio do nosso aparelho vocal. É bem verdade que a nossa voz, por si mesma, já traduz um pouco da nossa personalidade, né? A nossa voz é como uma nossa digital, porque ela é única e ela é singular. Mas a nossa fala, ela fala muito mais sobre quem nós somos. A nossa fala é algo que manifesta, que expressa bastante a nossa personalidade e que os nossos alunos aprendem a identificar isso muito bem, especialmente pela convivência que estabelecem conosco, com você, professor e professora, essa convivência de sala de aula, no dia a dia das atividades escolares, das atividades acadêmicas. Então, à medida que nós nos relacionamos, por intermédio da nossa fala, que nós nos comunicamos, os nossos alunos passam a perceber a nossa identidade como pessoa por meio da nossa fala. Bom, e a nossa fala ela apresenta elementos como dicção, ritmo, entonação, eloquência, que são próprios de cada pessoa, né? A fala é o principal recurso de comunicação do professor com os estudantes para tornar possível o processo de ensino-aprendizagem. Por isso é muito importante que, nesse momento de não presencialidade, você tente fazer com que esse recurso, no caso, a sua fala, esse recurso seja transposto por meio de recursos tecnológicos e que ele alcance os alunos como se estivesse no mesmo lugar que você. E isso é um grande desafio para este momento, dentre tantos outros, na verdade. Mas como é possível transpor este desafio? Bom, para tornar algo que é simulado o mais próximo possível de algo que é real, nós precisamos partir exatamente do que é real, né? Então, quando você for gravar uma videoaula ou um podcast, ou quando você for escrever um texto, imagine que a sua turma está diante de você, face a face, e tente ali estabelecer um diálogo, um relacionamento por meio da sua fala, seja ela escrita ou seja ela falada. É justamente pelo fato de você estar simulando a presença da turma que esse diálogo passa a ter um caráter de simulação. Compreenderam essa relação? Pois é, o termo simulado pode até dar uma impressão de algo falso, mas na verdade, se nós considerarmos as potencialidades das mídias que são disponíveis para nós hoje em dia, nós veremos que essa simulação pode ser bastante rica e proveitosa para aspectos didáticos. E você sabe por quê? Porque o diálogo real, ou seja, aquele diálogo que nós estabelecemos na sala de aula presencial, nesse diálogo nem sempre você se recorda de todos os exemplos que seriam interessantes que você abordasse naquele momento da aula. Nem sempre você utiliza as palavras mais apropriadas para explicar um determinado assunto. Mas, no caso de uma atividade não presencial, que acontece em tempo diferente do tempo e do espaço do aluno, que nós consideramos neste momento as atividades assíncronas, que é o caso das videoaulas, dos podcasts, dos textos que estão sendo abordados neste tema de transposição didática,
Quando nós trabalhamos de uma forma assíncrona, nesse planejamento e produção desses conteúdos, nós temos a oportunidade de ser mais criteriosos. Você tem a oportunidade de ser mais criterioso na sua fala, na sua forma de comunicação, não é verdade? Também é verdade que isso é bastante trabalhoso, eu reconheço, mas eu garanto que vale a pena. Mas quais recursos nós podemos utilizar para fazer essa transposição didática da fala real para a fala simulada? Bom, eu vou falar aqui de 3 recursos que são bem importantes para essa transposição. Ah, um desses recursos são as perguntas hipotéticas. Perguntas do tipo: você entendeu? Você está entendendo? Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? É óbvio que você não terá respostas para essas perguntas, ou melhor, por serem perguntas hipotéticas, as respostas também são hipotéticas. E nós mesmos daremos respostas para essas perguntas. Porém, apesar de hipotéticas e também simuladas, elas são importantes para quebrar o gelo e, ao mesmo tempo, para dar uma fluidez no assunto. E é interessante que você as utilize. Outro recurso bastante interessante é a forma como você expressa a sua fala por meio da dicção, do ritmo, da entonação, da eloquência, que são elementos da sua própria fala. Por exemplo, se você está usando um recurso de áudio ou vídeo, procure dar ênfase nas partes do conteúdo que são mais importantes, aqueles que não podem passar despercebidos de maneira nenhuma, né? Então, perceberam que aqui eu dei uma ênfase maior, elevei o volume da minha voz, mas também, né, existem outras formas de dar ênfase, além de falando mais forte. Podemos mudar o ritmo da fala, né? Enfim, você tem a sua maneira de enfatizar o que é importante, não é verdade? Assim como eu tenho as minhas maneiras, e os seus alunos já conhecem essa sua maneira de enfatizar aquilo que de fato é importante por meio da sua fala. Seus alunos certamente conhecem isso bem. Mas aí você pode me perguntar: Elisiane, como fazer isso na forma escrita, em um texto, por exemplo? Bom, daí nós podemos usar recursos como negrito, itálico ou uso de cores variadas. Mas isso será abordado com mais detalhes no tópico que nós falaremos sobre elaboração de conteúdos em slides, ok? Eu prometo que lá esse conteúdo será retomado. Bom, outro recurso bastante interessante são as chamadas ou as paradas didáticas. Elas normalmente são associadas ao uso de ícones como estes aqui. Eu não sei se você já ouviu falar sobre essas paradas ou chamadas didáticas. É muito comum de serem utilizadas em materiais impressos ou em materiais em mídia digital, como, por exemplo, e-book, ou textos na internet de materiais didáticos. Por meio dessas chamadas, você pode estabelecer uma troca, um diálogo com o estudante, né? Só tome bastante cuidado, porque algumas chamadas como "você sabia?" são chamadas ah, mais voltadas para conteúdos complementares, que não são conteúdos essenciais. Agora, chamadas como tome nota, né? Importante, são chamadas que são bem interessantes de serem utilizadas. Ou vamos refletir, né? A vamos refletir é muito comum quando você traz ali um momento de reflexão com o aluno, um texto escrito, uma pergunta dialogada, enfim, uma das estratégias são essas, você utilizar ícones. No conteúdo que nós vamos falar sobre produção de conteúdo em slide, eu vou trazer para vocês uma série de
lugares onde vocês podem, lugares na internet, sites, onde existem bancos com ícones, com imagens, com história em quadrinhos, com tirinhas, enfim, bancos gratuitos que vocês podem utilizar para enriquecer o material didático de vocês. Então, uma das estratégias são essas, tá certo? Bem, espero ter colaborado ao menos um pouquinho com o seu trabalho. Eu sei que não está sendo fácil, mas se fosse fácil, não seria desafiador, né? E o desafio certamente nos faz crescer. Por isso, eu desejo a você muito crescimento nessa jornada e no próximo tópico eu falarei sobre os princípios para a organização de conteúdos. Bom trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.